hoje sobre guardando a nossa mente de pensamentos pecaminosos, de pensamentos que levam ao pecado propriamente dito, como ação, né? E nós percebemos que a orientação da palavra de Deus, ela vai buscar a fonte, ou seja, nós podemos apagar, né? Nós podemos impedir que um pecado ele seja praticado se nós atentarmos para como está a nossa mente, como estão os nossos pensamentos. O apóstolo Paulo, ele já está encerrando a sua carta aos Filipenses e ele traz algumas recomendações finais à igreja. Já no capítulo 4, ele traz algumas recomendações à igreja de Filipos. Paulo estava preso, né? Os irmãos, essa carta é uma carta da prisão. Paulo está preso em Roma, aguardando julgamento perante César. Está sendo ali ouvido pelas autoridades. E durante a sua prisão ele escreve algumas cartas. Filipenses é uma dessas cartas que Paulo escreve na prisão, por volta ali do ano 60, depois de Cristo. Então Paulo ele vai escrever ali os anos 50, final dos anos 50, 60, depois de Cristo, tá? Então ele escreve a partir do capítulo 4, versículo 1, portanto, né? Essa palavra portanto fala de uma conclusão. Paulo está concluindo a sua carta e ele traz algumas recomendações sobre a alegria, sobre a moderação, sobre a ansiedade. E ele fala também sobre a questão da unidade, citando duas irmãs, Evódia e Síntique. E no capítulo 4, versículo 8, ele finalmente usa essa expressão, concluindo, ele vai falar para que os irmãos pensem em quê? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. E aí ele resume dizendo se há alguma virtude, se há algo que possa ser louvado, elogiado entre as pessoas, então seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então vamos falar sobre guardando a nossa mente, né? Alguns estudiosos, não apenas cristãos, como também pessoas que não têm a fé cristã, sabem que a mente ela é poderosíssima e ela exerce uma influência muito grande sobre o nosso corpo, para o bem e para o mal, como também sobre as nossas ações, né? Nós vivemos um tempo em que a mente ela tem sido atacada por muitas enfermidades, e essas enfermidades da mente ela tem feito com que o nosso corpo, a parte física também sofra, né? As chamadas doenças psicossomáticas que se originam na mente. Então tem gente, por exemplo, que trata hipertensão, quando na verdade deveria estar tratando ansiedade. E a pessoa ela toma remédio para hipertensão a vida toda. E vai sempre aumentando a carga da medicação, porque a pressão ela não vai ficar regulada, porque o problema na verdade é emocional, está na mente, né? Então ao invés da pessoa procurar a um cardiologista, ela deveria procurar, por exemplo, um psiquiatra, para tratar uma ansiedade, um transtorno de pânico. Então tem muitas pessoas que não são hipertensas. A hipertensão é uma resposta da mente ansiosa, da mente preocupada, do coração que está passando por uma crise de ansiedade, por um momento de distúrbio, né, e transtorno emocional. Então a gente percebe isso, que a mente, ela hoje, na sociedade que a gente vive, a mente ela está sendo muito atacada e as pessoas estão adoecendo muito da mente. Mas não vamos falar sobre essas doenças emocionais. Além dessa questão emocional, nós sabemos também que é na mente que nós começamos a maquinar algumas coisas, boas e ruins. Ou seja, os pensamentos
que começam a permear a nossa mente, tomar conta da nossa mente, se nós não tivermos cuidado, eles vão desencadear o quê? Atitudes pecaminosas. Embora o pecado ele já esteja acontecendo no pensamento, porque Jesus ele vai falar isso no Sermão da Montanha, quando ele diz a questão da pessoa pensar em fazer o mal e fazer o mal. E ele vai dizer que diante de Deus, a pessoa já é pecadora, não porque fez, mas porque pensou em fazer, porque desejou fazer. E muitas vezes nós só não fazemos, nós não cometemos um pecado porque algumas consequências, elas são colocadas sobre aquele pecado. Algumas leis divinas e humanas freiam muitas ações que as pessoas pensaram no coração, pensaram na mente, maquinaram. A Bíblia vai falar, dizer que o homem ímpio, ele maquina o mal, né? Ou seja, antes dele realizar o mal, ele maquina, é o que a gente chama de premeditar, né? Ou seja, quando a pessoa comete um crime, e alguns crimes são premeditados. O que significa? Que a pessoa pensou naquilo, alimentou aquela ideia, né? Pensou nas formas de fazer, de como fazer. Então, tudo isso estava começando onde? Na mente. E Paulo vai falar para a igreja de Filipe de que a mente ela precisa ser cuidada. Tem gente que diz assim, está na minha mente, mas como eu não fiz, não tem problema, eu não vou fazer. E a pessoa fica se confiando de que pelo fato de estar na mente, de ninguém ver, de ninguém saber, de que ser uma coisa tão íntima, tão pessoal, de que aquilo não vai fazer nenhum mal para ela, e já faz. A pessoa já começa a sofrer as consequências desse pecado na mente. Primeiro, consciência. O pecado na mente, ainda que não seja praticado, ele também interfere na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com o Espírito Santo. Embora a gente não tenha praticado esse pecado na mente, ainda nas ideias, nos pensamentos, ele nos adoece. Ele já começa a gerar problemas de saúde emocional, de saúde física, além de tudo, da nossa própria vida espiritual, que começa a sofrer as consequências de uma mente que não está subordinada ao domínio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para guardarmos a nossa mente é saber que a nossa mente ela é como se fosse um campo de batalha. O inimigo, o mundo, a nossa natureza pecaminosa, ou seja, esses três grandes principais inimigos que pelejam contra a nossa vida, ou seja, a nossa natureza caída, o mundo, o sistema corrompido pelo pecado e o próprio inimigo das nossas almas, eles trabalham na nossa mente, atacando a nossa mente. E uma vez que a nossa mente é atacada, que ela está vulnerável, né? Que ela está suscetível às ações do inimigo, às tentações que nos cercam. E se nós não entendemos que é realmente um campo de batalha em que nós devemos o quê? Guardar a nossa mente, assim como nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas estão vendo, nós devemos nos preocupar com o que as pessoas não estão vendo, mas que nós conhecemos. Nós sabemos as nossas vulnerabilidades, e ainda que elas não sejam expressas para as pessoas, nem identificadas, a gente conhece. A gente conhece o nosso coração, a gente conhece a nossa mente, e sabe o que está dentro dela. Então, a mente é um campo de batalha, onde esses inimigos atuam, e uma vez que eles conseguem invadir a nossa mente, encher a nossa mente, nós estamos a um passo de concretizar em ações aquilo que está no nosso pensamento.
uma vingança, ela primeiro ganha espaço na nossa mente. Um sentimento ruim contra uma pessoa, ele começa a ganhar espaço na nossa mente, começa a ser alimentado, começa a se fortalecer. E às vezes a pessoa pensa assim: quando eu me dei por conta, já estava fazendo. Quando eu me dei por conta, eu já estava cometendo aquele pecado. Mas, irmãos, há todo um processo. Há todo um processo. A gente simplesmente não peca. Se a gente peca, tudo isso já começou na nossa mente, quer a gente perceba ou não. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente conhece, que sabe, as nossas experiências. Nós estamos cercados por todo tipo de influência. E quando o inimigo ganha a nossa mente, quando o pecado ele domina a nossa mente, nós estamos vulneráveis a cometermos o pecado, a praticarmos o pecado. Então, entendendo que é um campo de batalha a nossa mente, entendendo que os inimigos do homem, sejam eles visíveis ou invisíveis, pelejam para ganhar a nossa mente. Satanás sabe, e ele vai usar meios, ferramentas, situações para invadir a nossa mente, para prender a nossa mente. Às vezes ele prende a mente por falsos ensinos, por filosofias humanas, por sofismas, por mentiras, por engodos. São maneiras do inimigo prender a nossa mente. Mas nós cremos que quando o Espírito Santo, ele regenera o homem, ele começa também a trabalhar na nossa mente. Tanto é que a própria palavra arrependimento, que nós entendemos, né? Quando alguém entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia usa a palavra arrependimento, arrepender e se converter. Nós usamos essas expressões. E a palavra arrependimento é mudança de mente. Olha que coisa interessante. Se estamos falando em guardar a mente, o arrependimento é mudar a mente, é virar a chave, de acordo com a palavra do Senhor. Agora, uma vez que a gente se arrepende e se converte a Cristo, nós precisamos dia após dia guardar a nossa mente. Nós precisamos cercar a nossa mente com cuidados. Paulo vai dizer então que quais são os nossos pensamentos. Muitos pensamentos o homem tem. A Bíblia fala de multidões de pensamentos. Hoje, há até um tipo de transtorno emocional, que é o pensamento acelerado. É o pensamento acelerado. O que significa isso? É uma mente que não para de pensar. Você já se deu conta de como a gente tem dificuldade de parar e focar numa coisa? Você quer ter um exemplo disso? É quando você vai orar. Quando você vai orar, que você quer separar aquele momento para falar com o Senhor, perceba como a sua mente é invadida por inúmeros pensamentos. Você começa a pensar sobre tudo. Sobre o dia que você viveu, o dia de amanhã, daqui a pouco você está pensando daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a pouco você está pensando em coisas daqui a um ano. Você está pensando em coisas da igreja, coisas da faculdade, coisas do trabalho, sua vida pessoal, situações que aconteceram com você, decisões que você precisa tomar e você não consegue parar a mente. Nós estamos sofrendo com isso, a gente não consegue, tem dificuldade, né? Para a gente focar, o nosso pensamento ser organizado, estruturado, pensarmos uma coisa de cada vez. Imagine como, então nós temos muitos pensamentos, e esses pensamentos eles vão passando na nossa mente, e alguns, eles ficam. E aí quando esse pensamento fica, aí é que está. Que pensamento é esse? Qual é o pensamento que perdura? Porque a gente pensa sobre tantas coisas, boas e ruins. O problema maior é quando um pensamento ele se torna dominante da nossa mente.
É quando aquilo que está passageiro na nossa mente para, vira agora um morador e começa a ocupar a nossa mente. E nós pensamos, por exemplo, de aquilo que é coisas que não são honestas, coisas que não são puras, coisas que não são amáveis, pensamentos que não trazem nenhum louvor, nenhuma edificação. Precisamos ter cuidado para que esses pensamentos eles não fiquem residentes na nossa mente. E aí Paulo vai dizer que nós precisamos pensar, ocupar a nossa mente, o nosso pensamento com o quê? Primeiro com aquilo que é verdadeiro. Verdade. Nós estamos vivendo um tempo das chamadas o quê, irmãos? Fake news. Não é isso? É uma palavra tão conhecida da gente hoje. Fake news, mentira, é uma mentira. A nossa sociedade hoje é uma sociedade permeada por mentiras. Está difícil a gente conseguir enxergar a verdade na nossa sociedade. Hoje você recebe uma informação no seu celular, há 10 anos você recebia tranquilo. Hoje você precisa saber quem mandou. Você sai pesquisando, você hoje tem que ter tantos cuidados para saber se aquilo é verdade, porque estamos sendo bombardeados por mentira o tempo todo. E se nós não tivermos cuidado, nós passamos também a nutrir pensamentos mentirosos na nossa mente. E Paulo vai dizer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdadeiro concernente a Deus, aquilo que é verdadeiro concernente ao nosso irmão. Quantas vezes, irmãos, a gente pensa, ocupa o nosso pensamento com uma mentira relacionada a um irmão nosso, ao nosso próximo. Quantas vezes nós ficamos nutrindo um pensamento na nossa mente, e ele está ali, e é uma mentira, é algo que não é verdadeiro com relação a alguém, com relação a nós mesmos. Como está a nossa mente? Está sendo ocupada por coisas verdadeiras? Ou não? Estamos dando ouvido a mentiras, sejam elas espirituais, sejam elas humanas, sejam ideologias mentirosas, filosofias mentirosas que ocupam a nossa mente, cativam a nossa mente, com relação ao nosso irmão. Será que hoje nós estamos nutrindo em nossa mente pensamentos que são mentirosos com relação a alguém? Estamos pensando aquilo que é verdadeiro com relação a nós mesmos, irmãos? Paulo vai dizer, ocupem a mente de vocês com aquilo que é verdade. Lancem fora aquilo que é mentira. Não permitam que pensamentos que não sejam verdadeiros, que não seja verdade, ocupe a sua mente. Como tem gente hoje com a mente presa a mentiras. Mentiras que aprisionam a alma, aprisionam o coração. Mentiras, tem gente que às vezes deixa de falar com uma pessoa porque nutriu na sua mente pensamentos mentirosos. Amizades são desfeitas, relacionamentos são quebrados. Tudo por quê? Porque a gente não guardou na nossa mente aquilo que era verdadeiro. Mas nessa noite o Senhor fala conosco. Guarde a sua mente, vigie os seus pensamentos, e aquilo que não é verdade lance fora. Que seja só um pensamento passageiro. Não deixe que aquilo resida na sua mente. Às vezes a pessoa tem um pensamento mentiroso com relação ao que alguém pensa de si. E a pessoa guarda aquilo na mente, dizendo, não, eu acho que eu sou assim para aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa pensa que eu sou desse jeito. E às vezes isso é uma grande mentira. Que nós guardamos na mente, que nós deixamos que essa mentira, ou que alguém semeou, ou que a gente permitiu chegar, ocupe o nosso pensamento. Então, Paulo vai dizer, tudo que é verdadeiro, se for mentira, se você não puder saber que é verdade, não permita que isso domine a sua mente. Chegou na sua mente, lhe entristeceu, você tem certeza que é verdade aquilo? Não, pastor, não tenho.
Você tem convicção de que seja verdadeiro, então não permita. Não permita que uma mentira a seu respeito, que uma mentira a respeito de alguém, que uma mentira a respeito de Deus, da sua palavra, ela ocupe a sua mente, ela enche a sua mente e você comece a viver alimentando aquele pensamento. Assuma hoje o compromisso com o Senhor e jogue fora, sabe? Que a gente possa hoje abrir uma lata e jogar fora, jogar dentro dessa lata qualquer pensamento que não se enquadre na palavra de Deus para nós. Não vamos permitir, irmãos. Pegue esse pensamento e jogue fora. Não deixe ele lá. Não deixe. Porque isso é danoso espiritualmente, emocionalmente. Isso adoece o espírito, adoece a alma, adoece o corpo. Segundo, Paulo vai dizer sobre aquilo que é honesto ou respeitável, aquilo que é sincero. A honestidade fala do caráter, fala da sinceridade, da integridade, daquilo que é íntegro, daquilo que é sincero, daquilo que não tem duas caras, daquilo que não está oculto. Aí eu lhe pergunto, quantos pensamentos vêm sobre nós, na nossa mente, às vezes no dia, algo que não é honesto, algo que não é sincero, algo que não é íntegro, e passa pela nossa mente, mas nós deixamos que aquele pensamento, ele fique ali. Então veja só, se alimentarmos pensamentos mentirosos, estamos a um passo de sermos pessoas mentirosas. Você está entendendo o que Paulo está querendo dizer? Vamos eliminar aqui na fonte. Se alimentarmos pensamentos desonestos, nós estamos a um passo de sermos pessoas desonestas. Se alimentarmos pensamentos desonestos, estamos a um passo de fazermos desonestidade. Que aquilo já está comum na nossa mente, aquilo já está lá, reside, a gente não se incomoda com aquilo. Vem o pensamento de você ser desonesto ou agir com desonestidade, você tira aquilo, elimina aquilo, manda aquilo embora, não deixa aquilo criar raízes. Por quê? Porque a sua mente pertence ao Senhor. É um campo de batalha, o inimigo quer ganhar esse espaço. Porque quando ele ganha a sua mente, ele vai ganhar a sua boca, ele vai ganhar os seus olhos, ele vai ganhar o seu ouvido, ele vai ganhar as suas mãos, ele vai ganhar os seus pés, ele vai ganhar a sua vida. Alguém disse que a mente domina o corpo. Em certo sentido, isso pode ser verdade. Porque começando aqui, se nós não colocarmos um freio aqui, e nós não somos seres instintivos, puramente instintivos, nós somos seres racionais, nós conseguimos pensar, analisar e colocar aquilo que pensamos debaixo de uma autoridade. Qual que é a autoridade, irmãos? A palavra de Deus. As vozes que sopram na nossa mente, no nosso pensamento, nós temos uma voz que fala ainda mais forte. Qual que é? A voz do Espírito Santo. Então aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele nunca pode dizer assim: ah, eu pensei nisso, mas eu não senti nada. Sentiu sim, o Espírito Santo te avisou. Ah, mas não me incomodou nada. Incomodou sim, você que não deu ouvidos. Ah, mas eu pensei, quando eu vi eu já estava fazendo. Não, irmãos, às vezes Deus chama a nossa atenção, a gente sonha, a gente ouve uma palavra, o nosso coração fica incomodado, a nossa mente não descansa, e a gente está com aquele pensamento lá e não dá ouvido e deixa ele criar raiz. E quando ele cria raiz, meu irmão, vai ficando cada vez mais difícil, muito mais difícil, de nós expulsarmos ele da nossa mente. Então, além do que é honesto, Paulo vai falar verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, é aquilo que é correto, é o que deve ser feito. Se a nossa mente começa a ser invadida por pensamentos que a gente tem a convicção de que isso é errado, isso não é justo, isso não é reto,
e nós permitimos que aqueles pensamentos continuem lá, martelando na nossa mente, batendo na nossa mente, meus irmãos, estamos a um passo de perdermos a retidão dos nossos passos. Estamos a um passo de agirmos com injustiça contra alguém, de transgredirmos a lei do Senhor, a palavra de Deus. Mas começou aqui, e o Espírito fala conosco, e a nossa consciência nos inquieta, dizendo: olha, isso não é justo, isso não é correto, isso não faz parte da vida de uma pessoa que nasceu de novo, não é por aí. Mas a gente insiste, a gente alimenta. Por quê? E nós vamos falar o porquê. Não permita, nenhum desses pensamentos vai nos fazer bem. Ah, pastor, mas qualquer hora isso aqui eu resolvo. Não é assim, irmãos. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Pureza fala da moral, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é limpo, daquilo que é sem mácula. E ou seja, os nossos pensamentos são invadidos, nossa mente é invadida por pensamentos assim, pensamentos impuros, porque nós temos uma natureza pecaminosa, porque nós vivemos, nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Nós não podemos fechar os olhos, fechar os ouvidos. Nós estamos inseridos num contexto em que a nossa mente é bombardeada. Nós vivemos um tempo da sensualidade desenfreada, da vazão desenfreada aos prazeres da carne. E tudo isso começa onde? Na nossa mente, com pensamentos. A fornicação, a promiscuidade, o adultério, as impurezas, os pecados sensuais, sexuais, esses pecados morais, que para o crente, Paulo vai colocar dizendo que quando o crente ele se une, ele dá o seu corpo à prostituição. Quando o cristão ele dá o seu corpo para uma prática sexual fora do padrão de Deus, ele está unindo o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que Jesus habita nele, na prática do pecado. Olha que coisa, irmãos. E isso vai começar onde? Pensamentos. Freie os seus pensamentos. O pensamento veio, deixa ele passar. Se ele ficar, há atitudes que você deve tomar, que nós vamos falar aqui. Se ele não quiser sair, há atitudes que você deve tomar para vencê-los. Mas você não pode simplesmente, só é um pensamento. Sabe, é como se você estivesse vendo um filme. A nossa mente é como se você estivesse vendo um filme. Aquilo não é real, mas você começa a desfrutar do prazer daquilo, sim ou não? Sim, irmãos. Nós não estamos fazendo, mas nós desfrutamos das sensações que o pecado proporciona na nossa mente. É como ver um filme, aquilo está acontecendo na nossa mente e nós vamos nos alegrando com aquilo, nos satisfazendo com aquilo, desejando aquilo, seja algo que não é verdadeiro, algo que é desonesto, algo que é injusto e algo que é impuro. Nós vamos saboreando aquilo na nossa mente. E aí o inimigo, ele vai e prepara o quê? Um banquete para você. A mente já ganhei. Aqui ele já perdeu. Vou preparar para ele agora um banquete, uma armadilha. E a mente estava sendo alimentada por esses pensamentos. Dia após dia, vai dormir alimentando aquele pensamento.
Vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo, maquinando. Eu não faço, a pessoa não faz porque às vezes não tem a coragem, ou não tem a oportunidade. Mas ela se engana, achando que a coragem vai vir dela para fazer, ou que a oportunidade ela vai criar. Mal sabe ela que o inimigo pode criar a oportunidade para ela. É como José. José não criou a oportunidade com a mulher de Potifar, ela criou a oportunidade. Mas a mente de José era uma mente que era ocupada por pensamentos puros. Porque se a mente de José fosse ocupada, dominada por pensamentos impuros, ele cairia. Se dentro da prisão a mente de José ele teria caído lá dentro. Se a mente de José fosse dominada por pensamentos de vingança, ele teria destruído seus irmãos. Você acha que ele não pensou? Você acha que os pensamentos não vieram? Mas quando viam José, como diz o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, olhe na Bíblia, levando cativo, aleluia, levando cativo, pensamento, a mente, é você dizer assim, aqui tem um Senhor, aqui não é terra sem lei, Satanás. Aqui não é campo sem dono, Satanás. A minha mente tem um Senhor. Esse território tem um Senhor. Esse lugar tem um trono e o trono está ocupado. Quem é? Jesus. Segundo aos Coríntios, olha o que diz. Segundo aos Coríntios, capítulo 10. E o versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamentos que vêm de fora até a nossa mente, nós podemos levá-los cativos à obediência de Cristo. Ou seja, a nossa mente, por isso que eu falo, o Senhor, Ele é Senhor integral da nossa vida. Não ache que o pecado que fere a santidade de Deus é só o pecado que eu faço. O pecado que está na minha mente, o pecado que domina a minha mente, que fica sendo alimentado na minha mente, ele desagrada e entristece ao Senhor e nos afasta de Deus e nos dá autoridade para o inimigo semear dúvidas na nossa mente, semear incertezas na nossa mente, nos colocar numa situação de medo, de insegurança para com o amor de Deus, para com a graça de Deus. Pureza, amável. A ideia aqui no original de amável é aquilo que exala uma boa fragrância. Ou seja, o meu pensamento é como se fosse um perfume. Paulo vai dizer: ocupe o seu pensamento com aquilo que é amável, de tal maneira que se alguém pudesse sentir, se alguém pudesse ver o que você está pensando, a pessoa sentiria um bom cheiro. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa isso. É se aquilo que a gente estivesse pensando pudesse ser sentido por alguém que está perto da gente, era como um perfume excelente. Um perfume dos melhores perfumes. O nosso pensamento, aquilo que é amável, aquilo que exala bem, aquilo que cheira bem. Paulo vai dizer que nós devemos pensar naquilo que tem boa fama. E boa fama é aquilo que soa bem. Se amável fala de aroma, de cheiro, boa fama fala daquilo que a gente consegue ouvir. E quando a gente ouve é agradável.
Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, aquilo que é de boa fama, que quando a gente fala, palavras que a gente fala, que são agradáveis para ouvir. Fama é falar a respeito de alguém. O famoso é aquele que as pessoas falam a respeito dele, o conhecem. Mas a boa fama é falar bem. O cristão, ele não se preocupa em ser famoso. Ele se preocupa em ter uma boa fama. É que se fale a respeito dele de maneira agradável. É quando eu falo a respeito dos meus irmãos, do próximo, de maneira agradável. Então, se um pensamento está na minha mente daquilo que não é de boa fama, que se sair eu vou estar falando coisas desagradáveis a respeito de alguém, domine aqui, para que não saia por aqui. Precisamos vencer isso, irmãos. É uma batalha, é uma luta. Às vezes vem na nossa mente, vem no nosso coração e fica insistindo. E aí você começa a falar coisas desagradáveis a respeito de uma pessoa para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. É assim que se espalha uma má fama. Parte sempre de alguém. E às vezes não dá tempo mais de voltar atrás, para consertar, para limpar, para colocar em ordem. Quem foi alvo de uma má fama, dificilmente consegue se recuperar. Deus perdoa, a pessoa perdoa, mas nós sabemos hoje, imagina hoje, com a tecnologia de uma mensagem, que se você deixar que um pensamento saia da sua mente, ocupa a sua mente e saia da sua mente, e se torne num WhatsApp, que você manda e já vai para milhares de pessoas. Não permita que aquilo que não é de boa fama se enraize na sua mente, porque senão isso vai para a prática. Vai falar aquilo que é desagradável a respeito de alguém, vai fazer aquilo que não é agradável, vai falar, vai fazer, vai praticar. E aí Paulo encerra dizendo assim: tudo que é excelente. Ou seja, se há alguma virtude, aqui fala de excelência. A palavra no original para virtude aqui é excelência. Se há algo que é excelente, aquilo que você pensa, que você vê, isso de fato é excelente, isso é algo que transmite excelência, não é pequeno, não é medíocre, é excelente. Se isso pode ser elogiado, ou seja, se isso que eu estou pensando é de boa fama, ou seja, pode ser digno de louvor, se isso que eu estou pensando, ao fazer, ao dizer, pode ser louvado, elogiado, alguém pode dizer: que bênção, que coisa maravilhosa, que bom que você falou isso, que bom que você fez isso, então isso ocupa o teu pensamento. Mas se não for verdade, tira. Se não for honesto, abandona. Se não for correto, se não for ético, se não for justo, se ferir o caráter de um servo de Deus, abandona. Se não for puro, joga fora. Se não for amável, se não trouxer um bom aroma, se não for agradável, se não soar bem, se não puder levantar alguém, se aquilo que está no nosso pensamento, ao invés de levantar, for diminuir uma pessoa, acabar com uma pessoa, destruir uma pessoa, que não saia da nossa mente e que seja morto lá esse pensamento. Pastor, como que a gente pode trabalhar nesse campo? Como eu já falei, esse campo não é um campo sem dono, não é uma terra sem lei. Tem um trono lá e ele tem que ser ocupado pela pessoa certa, que é Jesus. Não pode ser ocupado nem pelo nosso ego, nem por qualquer outro ser, ou pensamento, ou filosofia, ou ideia, mas pelo Senhor. Paulo, aos Romanos capítulo 12,
ele diz assim, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente, ela pode ser o quê? Renovada. Limpa. O Senhor Jesus renova a nossa mente, limpa a nossa mente, tira o entulho, tira a sujeira, tira o lixo. Eu só não vou me conformar com este século, que é um século de mentira, de desonestidade, de injustiça, de impureza, se a minha mente ela for renovada. Eu só agirei de maneira diferente se a minha mente for renovada. Eu só cultivarei boas práticas, boas ações se a mente for renovada. E o Espírito Santo renova a mente. A presença de Deus renova a mente, limpa a mente, santifica a mente. Uma mente que só ocupava e era sede de pensamentos que não agrada a Deus, passa a ser uma mente que é ocupada agora com tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. A mente precisa ser renovada. É como se você pudesse fazer um escaneamento. Quando a gente faz no computador aquele escaneamento, e ele sai procurando, né? Tudo que é sujo, tudo que é lixo, spam, vírus. E aí ele diz assim: encontrou tantos. E aí você o quê? Vai lá e exclui, apaga. Pois é. Você sabia que é possível você escanear a sua mente? Como? Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela consegue enxergar a nossa mente, os nossos pensamentos, iluminar, como o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ela faz uma ressonância, uma tomografia do nosso ser. E quando a palavra vem e bate, a gente consegue identificar pensamentos contrários pela palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, embora ela mostre, ela não tira. Quem faz isso? O Espírito Santo. É a graça. E aí o Espírito Santo ele vem, o que é que ele faz? Ele começa a renovar, a limpar, a santificar. A lei ela não tem força, ela não tem esse poder. A lei ela revela, ela mostra o que está errado, o que está sujo, o que é impuro, o que é mentiroso, o que não é de boa fama. Ela mostra, ela aponta, ela diz: olha, está lá. Não está legal, mas aí o Espírito Santo, ele vem sobre nós, aleluia, porque é Ele quem habita, é Ele quem está lá, e Ele começa a fazer essa mudança. Alguns pensamentos, irmãos, estão às vezes na nossa mente há tempos. Tem pessoas que há anos têm pensamentos enraizados que não agradam a Deus, e quem sabe não é um tempo para esse final de ano,
um ano tão difícil, da gente permitir ao Senhor, dizer: Senhor, vem e arranca pensamentos que me destroem, pensamentos que me entristecem, pensamentos que me levam para uma situação que não te glorifica, que não te agrada, que me diminui no sentido negativo, que me deixa enfermo da alma, enfermo espiritual, enfermo das emoções. Eu já sofri com pensamentos, irmãos, na minha mente, que eu sabia que era errado, mas eu não queria abandoná-los. Às vezes feridas, palavras que nos dizem, coisas que nos machucam, e a gente fica maquinando, deixando aqueles pensamentos lá, coisa que já foi perdoada por Deus, quem sabe perdoada até por quem a gente fez, mas que a gente não quer abrir mão. Mas o Senhor nessa noite Ele diz: é tempo de limpar, é tempo de arrancar pensamentos que não glorificam ao meu nome. É tempo de permitir que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, mostre, e a gente se submeta e tenha a mente transformada, a mente renovada. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? E por fim, a oração. Uma das formas de a gente evitar que pensamentos se enraizem, façam morada na nossa mente, é por meio da oração, porque na oração nós fazemos confissão. Amém? Na oração é o momento propício para o arrependimento. O arrependimento é a mudança de mente. Senhor, isso que está ocupando a minha mente, eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu reconheço que não te agrada, que não te glorifica. Eu reconheço que eu tenho deixado ele lá. Eu reconheço que eu não tenho lutado contra ele, está me fazendo mal. E eu agora confesso, eu me arrependo. Eu quero o teu perdão, eu quero a tua graça, eu quero ser renovado. Esse tipo de oração o Senhor não rejeita. Esse tipo de oração o Senhor não despreza. Senhor, purifica, santifica a minha mente, Senhor. Me dá sabedoria agora para evitar tudo aquilo que pode trazer de novo esses pensamentos. Isso é importante, não é assim? Se você tem uma casa, se você tem uma propriedade e alguém invade, o que é que você faz? Você vai tomar providências. Se o cadeado era menor, você bota um maior. Se a fechadura era mais fraca, você bota uma mais forte. Se não tinha grade, você bota grade. Se não tinha cerca, você bota cerca. Se não tinha alarme, você coloca alarme. Só que tem gente que ele cai, o pensamento é corrompido, a mente é dominada, e aí o Senhor perdoa, o Senhor limpa, e aí o que é que ele faz? Deixa o campo aberto de novo. Não. Por isso que a palavra de Deus compara a igreja em Cantares a um jardim fechado. Jardim fechado, uma fonte selada. Não é uma fonte aberta que qualquer um bebe. Não é um jardim que qualquer um entra e come do fruto. A nossa vida, a igreja do Senhor, Israel, o povo de Deus, é um jardim fechado. Somente o dono pode comer do seu fruto. É uma fonte selada. Somente o dono pode beber da sua água e quem ele quiser deixar. Que o Espírito Santo venha selar a nossa mente, venha guardar a nossa mente, venha purificar os nossos pensamentos, venha guardar o nosso coração. E à medida que os nossos pensamentos forem mudados, que a nossa mente passar a ter um Senhor que a governa, irmãos, as nossas escolhas serão melhores, os nossos passos serão mais firmes, a nossa fé será mais confiante, e a nossa colheita será maravilhosa para a glória de Deus. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Se nessa noite tem pensamentos aqui que te inquietam,
se tem pensamentos que tiram a tua paz, se tem pensamentos hoje que estão aí na sua mente, fixos, que você sabe que pela palavra de Deus não é verdade, nem a respeito de alguém, nem a seu respeito. Se você tem pensado de si mesmo algo que Deus não pensa a respeito de você, se você tem pensamentos que ainda te machucam e te ferem, o Senhor te convida nessa noite a levar cativo, glória a Deus, a colocar debaixo do senhorio de Deus, e a permitir que a cura do Espírito Santo brote e renove. Tenha sua mente renovada hoje na presença do Senhor.